Já estamos ao vivo no Facebook. Já estamos ao vivo. Olá! Estamos já 16 segundos. Olá! Já estamos ao vivo aqui na nossa live. Sejam bem-vindos. Eu sou a Grazi Panizzi, da comunicação do CPEM. E eu estou aqui com a Camila. Olá. E a Paola, que Olá. são do departamento de recrutamento, que tem aí uma vasta experiência com toda essa coisa de processo seletivo. A gente vai começar a live hoje falando de um tema que ficou um pouco em aberto na última sessão, na última live que a gente teve, e que é muito importante porque traz um assunto polêmico, especialmente agora que a gente está em crise, né, uma fase de crise econômica e envolve valores. Então, eu vou começar aqui falando de pretensão salarial, meninas. Eu tenho um post da nossa diretora Fernanda Sola, que teve mais de 21 mil visualizações e muito engajamento, que diz o seguinte: falar sobre pretensão salarial na entrevista não deve ser um tabu, e é melhor que sua resposta para essa pergunta não esteja acompanhada de pausas, ais ou uis. Mesmo que sua última remuneração esteja acima do que você pratica agora, a coerência e firmeza com essa resposta reflete mais coisas sobre você e sua postura profissional. Por isso, não falar em número não é uma boa opção. Reflita e pense antes sobre sua verdadeira pretensão, ou pelo menos a pretensão mínima, e compartilhe com o recrutador como chegou a este número. Isso pode ser um fator decisivo em um processo seletivo. E aí, é claro, como teve muito engajamento, eu tenho alguns comentários discordando, que é o seguinte: eu não vou citar nomes, mas foram comentários bem relevantes. Não concordo com isso, pois já vi várias publicações de pessoas de RH que dizem que você tem que falar a pretensão salarial mínima que a empresa oferece. E aí, estou correta? A outra pessoa falou assim: é bem complicado quando se fala pretensão salarial quando você vem de uma mesma função ou profissão. Sendo assim, pesquise sobre as empresas que deseja entrar. Saiba o que ela vai te oferecer para ambas as partes não perderem tempo. Tem uma outra assim: boa tarde, Fernanda. Se o meu último salário for bem acima do que a empresa oferece, isso não seria ruim para o meu processo seletivo? Aí a pessoa responde, uma outra pessoa responde: com certeza seria. Fiz uma entrevista onde fui pedido para levar minha carteira de trabalho, no último contra-cheque, depois tive até que comprovar. Ele conta aqui uma história, né? A outra pessoa fala assim: vejo que alguns recrutadores usam a pretensão e o último salário, quando acima do ofertado, como empecilho. Os recrutadores acompanham o mercado e a empresa já tem uma proposta salarial para a vaga, com certeza. Outro comentário: é simples, se o viés do contratante for custo, a pretensão salarial já funciona como eliminador natural do processo seletivo, pois o contratante foca apenas naquele candidato que ele pretende pagar. O que ele pretende pagar. Na verdade, assim, foca apenas no candidato que ele pode pagar, né? E aí eu tenho 3 comentários que vão de acordo com a fala da Fernanda, que eu achei bem interessantes. Hoje a desculpa é a crise, mas a história vai mudar e creio que novamente iremos ter bons ventos dos bons salários. Deus quiser, né? Penso que eu dar uma faixa de tanto a tanto seria melhor, porque fica confortável para ambas as partes sem se comprometer. Afinal, o recrutador sabe o valor que a empresa irá pagar. E o outro, que eu achei mais interessante, fala o seguinte: tenho certa restrição à pretensão. Recrutadores têm feito leilão com profissionais. Gosto de processos seletivos rigorosos e salários e atribuições claras, sim, a empresa irá contratar o profissional mais habilitado e adequado ao cargo. Na verdade, esse último comentário, ele também discorda um pouco. E aí, gente, o que dizer nessa hora? Eu, depois conversando com a Fernanda um pouco sobre o tema, eu tenho experiência, acho que todo mundo tem, de ficar meio que brecada nessa hora. A pessoa pediu para você falar, você não tinha número, você não ficou com medo de falar o número do emprego anterior e perder a vaga. Às vezes é uma diferença pequena e você não vai abrir mão do trabalho por causa daquela diferença salarial. Como vocês lidam com isso? Sendo que muitas vezes no processo seletivo, o candidato, quando vai pela consultoria,
ele às vezes não sabe para que empresa ele está fazendo o processo seletivo. Então a dúvida é 2 vezes maior, entendeu? Mas assim, ele não sabe nem o salário. Não sabe o salário, não sabe que empresa, não sabe qual salário. Né, que pode estar isso daí acaba que forma, né, o seu pacote salarial. Eu acho que isso é comum não só em consultoria, né? Qualquer empresa é difícil ver uma vaga que tem tudo aberto. Às vezes você vai para um processo maior, mais sênior, você não vai ter o salário ali, é o último passo, né? É verdade. Mas eu concordo com a Fernanda, eu acho que a gente tem que sim dar um valor, tá? É importante dar um número, porque você está dando o seu preço de mercado, entendeu? Pensa que para você ser o profissional que você é hoje, você teve que, às vezes, investir numa graduação, numa pós, você teve um investimento para isso. Então, você não pode chegar na entrevista e falar, a minha pretensão é o que vocês quiserem me pagar, entendeu? Hoje a gente está vivendo um momento assim, entendeu? As pessoas, elas precisam do emprego e por medo acabam se sujeitando a essa situação. Só que você tem que pensar no investimento todo que você fez, nos seus cursos, na sua graduação, talvez uma especialização, tem gente que estudou fora. Então, pense direitinho se o investimento que você fez na sua carreira, se é realmente qualquer salário paga. Entendeu? Eu acho interessante a gente levar isso em pensamento na hora da entrevista. Eu concordo também com a Camila, com a Fernanda, a gente discutiu um pouquinho sobre isso na live passada, né? E a relação mesmo que a gente tem que ter de autoconhecimento, né? Como a Camila falou, tem um investimento por trás, você tem estudo, tem cursos e tem até mesmo a sua trajetória profissional, né? Muitos profissionais não são júniores mais, são sêniores. Então, até mesmo da atividade, talvez você não vai ficar tão satisfeito em ter que fazer atividades que você já não está tão motivado, né, vamos dizer assim, quanto ao do seu último emprego, né? O que a gente aconselha nesse momento? É você realmente ter em mente um valor que seria satisfatório para você estar quitando as suas dívidas, que você estaria confortável de estar recebendo, porque é uma troca, né? Você vai estar trocando a tua experiência, né? E a empresa vai estar, por outro lado, remunerando aquilo ali. Então, pense nesse valor e deixe aberto na hora da entrevista, porque, assim, óbvio, a gente está em tempos de redução, né? Nós sabemos que os salários tiveram essa mudança, né? Uma redução, realmente, essa palavra, diminuíram. Então, assim, leve uma margem. Né? Por exemplo, eu fiz aqui na semana passada uma entrevista em que o profissional ele chegou ao cargo de coordenador de uma área e ele já estava há um ano, né, buscando recolocação no mercado, e ele colocou para mim, Paola, eu sei como que as coisas estão no mercado e observo que as coisas estão diferentes, né, no sentido que os salários não são os mesmos, a gente trabalha na área offshore. Então, a gente sabe que nós, então, sofremos um impacto maior ainda pela redução dos contratos, e eu estou aberta a me recolocar mesmo em uma posição um pouco mais júnior da qual eu ocupava, porque eu quero voltar a trabalhar, eu quero me recolocar, eu estou buscando hoje um outro perfil de empresa, na qual eu tenho uma estabilidade, que eu consegui fazer minha carreira, e eu compreendo que eu vou ter um tempo para fazer isso. Então, assim, essa transparência que a gente teve naquele relacionamento da entrevista, pode ser sustentável para poder encaminhar ele para o profissional, né, para o cliente, encaminhar esse profissional que ele realmente está disposto a aceitar uma remuneração que não era equiparada à tua anterior, né? Mas, lógico, estava dentro do que ele colocou para mim, que estaria confortável. Então, assim, realmente pense nessa questão para poder responder o entrevistador, porque isso é muito importante na hora de analisar, né? Para depois eu chegar lá na frente, eu vou ser declinado o processo, né? Porque isso aí acaba ficando pior até mesmo para o candidato, né? Eu tenho aqui um comentário, até desenvolvi um pouco esse assunto com a Fernanda, e foi um assunto que me chamou muita atenção. Ela me trouxe um comentário bem interessante, assim, às vezes a pessoa chega lá ela ganhava 15 mil, e aí o salário que a empresa pode pagar é 10 mil. E aí o recrutador fala assim, mas você não vai ter um declínio muito grande no salário? E a pessoa fala assim, não.
aí um caso de um desempregado que realmente, que é o que a gente vive hoje, né? As pessoas estão aceitando salários muito abaixo do que pretenderiam, né? E aí a pessoa falou assim, não, para mim não está sendo um declínio, porque eu tô passando de 0 a 10 mil, não de 15 para 10 mil, né? Porque é uma situação diferente. Acho que esse é um argumento que convence talvez o recrutador. E uma pergunta que eu tenho é a seguinte: a maioria dos recrutadores, como é de praxe, são psicólogos. E às vezes eles usam a psicologia para entender o seguinte, que uma pessoa que sai de um salário de 15 mil para 10 mil, para 5 mil, ela vai ter um desestímulo na carreira. Então eles entendem às vezes que devem contratar aquele que já ganhava menos, porque ele vai estar mais motivado que o outro. Como que vocês veem isso? Especialmente nesse momento de crise. Isso processa? Vocês têm visto que as pessoas têm tido reclamação porque teve um declínio no salário, ou é exatamente o contrário? Não, estavam desempregados, estão com outra cabeça. Enfim, vocês acham que isso realmente pode atrapalhar? Então, Grazi, eu acho que depende muito em relação do perfil profissional, né? Do profissional que a gente está trabalhando. Porque eu sou psicóloga, inclusive, então isso depende muito do que o candidato está trazendo. Porque, como eu falei, esse candidato que eu comecei, esse profissional, ele já estava há um tempo no mercado, né? Então, nesse tempo que ele ficou, né? Que ele está buscando a recolocação dele, foi o tempo que ele foi refletindo e amadurecendo até sobre essas questões salariais. Então, assim, vale muito da sua consciência de mercado, no sentido assim, da sua análise que você faz no mercado. E, por exemplo, se você está disposto a se recolocar nessa condição, ou se você quer esperar um pouquinho mais no mercado, se aquecer novamente, se aquecer, para você buscar uma posição mais sênior, né? Então, eu acho que isso varia muito de cada profissional, do que ele realmente está disposto nesse momento. E em relação à entrevista, eu acho que o entrevistador acaba avaliando da mesma maneira, né? Como é que ele está naquele momento da carreira dele, né? Então, eu acho que essa é o grande norte que a gente vai buscar ali. Então, eu talvez concorde, não sei se eu estou fazendo uma dedução que procede, né? Que talvez esse momento de crise também tenha que mudar o olhar do entrevistador. Porque tem esse mito realmente de, não, acho que já era até uma fala clichê, né? Uma consultora ia chegar num gerente, esse aqui quer ganhar tanto, a gente só pode pagar tanto. Então tira ele do processo porque ele vai ficar desestimulado. Sim, isso também é um olhar, né? Está overqualified. A gente até estava conversando sobre isso. Eu acho que hoje essa mentalidade já tem mudado, até mesmo à área de recursos humanos, né? Aos RHs. Por quê? A gente observa que é exatamente o contrário. As pessoas têm bastante qualificação, estão dispostos, sim, disponíveis a se recolocar numa remuneração um pouco menor, e são bem vistos, porque está trazendo, ele vai estar agregando mais conhecimento à empresa, vai estar trazendo um capital intelectual, vai estar arejando, né, ao departamento, dando uma arejada no departamento. Então, assim, isso tem mudado bastante, pelo menos eu observo isso, acho que Camila também, né? Com certeza, com certeza. E a gente tem vários casos aqui, né, como experiência, assim, de recrutador. A gente está trabalhando, a gente tem algumas empresas que realmente estão oferecendo abaixo do que já pagaram um dia, porque a gente está vivendo um momento diferente. E tem aquele candidato que ele fala assim, né, ele consegue a vaga lá com salário mais abaixo e ele acaba falando assim pra gente. Ele ainda nem entrou, nem foi admitido na empresa, e ele fala assim, olha, eu tô entrando na empresa, mas se tiver alguma vaga aí melhor de salário, você pode me ligar de novo, porque lembra de mim. Que é isso, gente? Esse tipo de postura, né, acaba sendo inadequada, porque a gente, apesar, né, de a gente estar aqui e estar mediando a situação, a gente continua também nessa postura de avaliação, né? Realmente esse termo. Então, assim, você acaba se queimando com o teu entrevistador. Isso não é bem visto. Porque imagina se fosse o contrário, né? Vamos pensar também, eu estou contratando uma pessoa, às vezes, para trabalhar na minha casa. Primeiro que eu vou saber quanto que ela vai, né, tá buscando ali, quanto
quanto ela está querendo ganhar, e outra, vou saber se ela vai querer ficar comigo ou não. Então, assim, a gente também tem que pensar nesse outro lado, né? Você tá atento, assim, você tá entrando por uma remuneração menor, mas você tá atualizado, você sempre vai aprender uma coisa nova. Todo dia você aprende alguma coisa nova, entendeu? Então, assim, é você ter visão, a gente chama aqui de visão de futuro, né? Você tá entrando na organização hoje, porém, pensa que se passar esse cenário, talvez depois a organização cresça mais ainda, você tá ali, você passou ali os momentos, né, de baixa com a empresa. Então, assim, tendo oportunidades futuramente, você entrou no período que a empresa mais precisava. Entendeu? Então, com certeza, eu vejo isso como uma visão de futuro. E o importante que eu queria deixar esse ponto aqui também, é legal como uma dica para os candidatos, você fica com medo de falar da sua remuneração, se está acima, se está abaixo? Ah, será que a empresa vai me contratar se eu der a minha real pretensão salarial? Se você tem esse receio, você fala a sua pretensão. Ah, eu quero ganhar 10 mil, Camila, mas eu fico aberto a conversar se não for esse valor que a empresa está disposta a pagar. Então, você dá a sua pretensão, mas você também deixa aberto para negociar, entendeu? Então, isso é bem interessante para a gente, e a gente vê com bons olhos isso. Com certeza. Entendeu? E até a gente está falando muito em pessoas que estão disponíveis no mercado, mas também acontece o movimento contrário, pessoas que estão trabalhando, mas que estão com um contrato para encerrar. A gente passou por isso agora, né? Ano passado. Então, a gente contratou uma pessoa, né, que ela estava com um salário acima, só que a empresa que ela estava, o contrato que ela estava, já estava encerrando, e ela viu nessa outra oportunidade realmente uma possibilidade de encarreiramento, de crescimento. Então, ele fez essa mudança aí, né, de empresa. Então, isso é muito bacana, porque colocou isso na hora da entrevista. Olha, Paola, eu sei que eu venho de uma área, no caso, a pessoa saiu da perfuração e foi para a produção. Eu sei que eu venho de uma área bem agressiva na questão salarial e, em contrapartida, eu estou buscando algo mais estável para a minha vida, que tenha contratos mais longos, né? Que é o que a produção né, consegue dinheiro não é tudo, fornecer. Exatamente. E ele fez super tranquilamente, deu um retorno para a gente positivo, estava super feliz. Então, isso também acontece, né? Tá. Ótimo. A gente entende que esse é um tema que talvez fique um pouco polêmico, assim, eu acho que a gente conseguiu esclarecer algumas dúvidas aqui. Tenho só 2 comentários do Wellington, ele fala o seguinte, tá no Instagram. A necessidade do colaborador, com certeza, vai aceitar o melhor salário, depende da necessidade, né? O que a gente falou agora, a necessidade dele era estabilidade. Então, talvez ele vá. Então, acho que o que tem que ficar claro na hora é a sua necessidade e também uma visão mais aberta dos recrutadores. Porque eu tive algumas pessoas que comentaram aqui no post da Fernanda, sem concordar, que são recrutadores. São pessoas de RH que talvez tenham visto assim, não, eu não concordo, eu acho que esse é um processo que pode limitar a minha participação no processo. Pode limitar sim, mas ao mesmo tempo é o que a Fernanda diz aqui, né? Diz muito mais coisas sobre você e sobre sua postura profissional. Talvez você não ter uma pretensão pode te limitar muito mais, né? Vocês acham isso? Eu também acho, porque é aquilo que a gente falou no início, né? Qual que é a sua pretensão? A pessoa logo trava e ela começa a pensar, entendeu? E deixa eu pensar naquele momento, né? Você sente um vazio, entendeu? Isso pode ser muito pior. Isso, ou você fala assim, eu vou por qualquer coisa, qualquer valor que a empresa estiver pagando, eu tô dentro. Fala assim, entendeu? Então, assim... Acho que tem que passar realmente se você está disposto a aceitar qualquer valor, se for o seu caso, você mantém a tua postura até a tua admissão, né? Ou até o seu trabalho, enfim. Porque o que não pode acontecer é você aceita, mas na verdade você não aceita, você continua buscando outras empresas. E a gente tem que pensar que a empresa ela vai ter um custo dos seus exames, ela vai ter um custo até no HH, que é o pessoal que vai recolher a tua documentação. Então tem todo também um custo, uma despesa que está envolvida na tua contratação. Né? E outra, né, gente? Ela vai estar optando por você em detrimento a uma pessoa que ficou com o plano B. Que aquele plano B também é outro ser humano
ano está buscando muitas vezes está buscando uma recolocação e não vai ter essa oportunidade porque você aceitou. Então, assim, se a gente aceita, a gente tem que realmente manter aquela nossa postura. Eu estou aqui, eu estou aberto a recomeçar, vamos dizer, aceitar qualquer coisa e eu vou manter isso. O que você está falando tem a ver com o comentário da Andréa Silvânia. Ela diz o seguinte: eu entendo o que vocês falam, mas ainda há uma resistência de quem tem experiência de aceitar salários mais baixos, né? Mas com a atual conjuntura devemos nos manter no mercado, né? Aquilo, né? Hoje a gente está vivendo muito nessa época, né? As pessoas precisam realmente se manter no mercado, apesar de receber menos. E lá no Facebook eu tenho o Ellison dos Santos, que disse o seguinte: muitas vezes, só em olhar a carteira, ver o salário, muitos entrevistadores já eliminam o candidato pelo fato de ter ganhado menos numa empresa. Eles estão pagando um pouco mais abaixo, acho que é por ter ganhado mais, e acha que não temos a necessidade de trabalhar só por ter ganhado salário X em outra empresa. Aí eu acho que bate naquilo que a gente falou, uma mudança da visão do lado do recrutador também, né? E o Diego diz: às vezes temos o receio de dar uma real pretensão, pois na maioria das vezes somos eliminados. Mas as dicas são muito boas. Eu acho que esse medo vai continuar, mas o que a gente quer deixar aqui é o seguinte: é uma via de dois lados. Eu acho que tem que ter a mudança nos dois olhares, nos dois pontos de vista, mas é mais importante você dar, porque você não dá pode te eliminar também. E eu acho que a gente pensando até na visão desse tipo de recrutador, por que talvez ele já elimine nesse momento? Será que a empresa, né, que ele representa já passou por várias situações de demissões logo após de contratação? Isso pode acontecer. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê, exatamente. Então, como a Camila falou, deixe claro na sua entrevista e sustente, né, como eu falei, sustente a sua decisão. Porque acaba que, às vezes, muitos pagam por poucos, né? Pela atitude de poucos. Sim. Então, assim, às vezes o recrutador, né, tá tendo esse tipo de avaliação, esse tipo de critério, porque levantou seus custos com demissões. Uma demissão, a gente sabe que é um custo elevado, né? Então, achou melhor colocar isso como um critério inicial. Então, muitas vezes isso pode acontecer, mas por uma justificativa. Entendi. A gente já sabe que não sabe o que está por trás daquilo, exatamente, né? Eu tenho um comentário legal aqui, do Magno. Uma boa resposta a essa pergunta seria, ao meu ver, o salário que a empresa paga, ou o salário pago para a categoria, né? E vai ser aquilo que a gente estava conversando inicialmente. Vai ser a mesma resposta se eu te perguntasse qual é a sua pretensão salarial, o que a empresa estiver pagando. Entendeu? Isso continua vago? Fica ainda vazio, fica chato, porque não dá norte nenhum pra gente. Entendeu? Não tem um parâmetro para saber, tá, mas todo mundo tem um mínimo. Você acha que o norte, quando você fala de norte, você diz norte sobre o perfil e o que o candidato realmente vale, ou sobre até onde você pode ir com ele? Norte no sentido, não quanto o candidato vale, porque eu acho que isso fica, a gente colocar, valorizar um ser humano é muito complicado, um profissional, né? Mas no seguinte sentido, como um processo seletivo mesmo, você fica sem saber se realmente aquela pessoa está disposta e se realmente aquela pessoa tem consciência de que ela pode estar recebendo ali R$100. Entendi. Será que ela vai aceitar? Então, assim, na verdade, é um momento de autoconhecimento mesmo. Porque, por exemplo, a empresa vai estar pagando R$1.500. Olha, para mim, infelizmente, não vai valer a pena, porque eu vou ter os custos embutidos com isso, deslocamento, alimentação, enfim. Que é preferível continuar na minha casa, cuidando dos meus filhos, ou tendo uma outra atividade informal, que todo mundo, eu acho que nessa crise, né, passou a atuar com o teu plano B, algo que você fazia fora da sua atividade, né, que veio a se tornar o seu ganha-pão, vamos dizer assim, o sustento da tua família, e que talvez você continuar na informalidade seja melhor para você, né? Então, a gente sabe que isso acontece também. Então, eu volto a frisar, é questão realmente de autoconhecimento. A gente pode também fazer uma comparação aqui bem clara e bem simples. Hoje, se nós somos uma empresa, a gente quer contratar os serviços de outra empresa. A outra empresa vai dar um orçamento para a gente dos serviços que ela vai prestar para a gente.
Da mesma forma, é a empresa querendo contratar o candidato, o funcionário. Você tem é o seu orçamento, é o orçamento dos seus serviços, então você tem que dar um valor, entendeu? Na maioria das vezes é bom você já ter um valor em mente, entendeu? Então tenham essa comparação aí como uma dica para vocês. Vocês são pessoas e da mesma forma funcionam as empresas prestadoras de serviço. E não entenda, eu acho assim, às vezes a gente fica assim, eu tô com medo, eu já tô há um ano desempregado, eu preciso me recolocar. Não veja como se fosse uma porta realmente se fechando, porque se você para aquele momento não deu certo, é porque realmente não valeria a pena para você e a empresa não vai te ver como não posso contar mais com aquela pessoa, aquele profissional com tema negativo. Não, talvez ela tenha gostado bastante da tua entrevista, do que você colocou ali e até da tua honestidade. E num outro momento, quando ela tiver uma oportunidade melhor, ela vai lembrar de você, como já aconteceu aqui com a gente. Então, assim... E talvez o fato dele ter dado a pretensão deixou ele com mais filme na empresa. Uma próxima oportunidade que seja possível ele ganhar. Se você se colocar embasado, lógico, né? Porque às vezes acontece também de pessoas que às vezes não têm tanta experiência profissional e fez um MBA e acha que já pode atuar como supervisor, né? A gente se depara com isso. Então, assim, realmente você ter a noção da tua trajetória profissional, né, da tua remuneração de mercado, tem pesquisas que a gente consegue pesquisar hoje para ter esse norte e colocar isso, né, porque você pode ser lembrado e aí você já consegue voltar numa situação melhor. E não passar a insegurança, né, de quanto será que vale os meus serviços? Então, com essa história de você não ter um valor, de falar que não sabe, muitas das vezes, que a gente tem queixas de candidato que fala que não sabe, não passar essa insegurança para o recrutador, entendeu? Porque fica difícil, você vai ter ali uma impressão de insegurança realmente. Eu acho que é isso que o post da Fernanda do LinkedIn quis dizer, eu acho que é isso que é o ponto da nossa discussão, né? Assim, se a gente for colocar, eu tenho recebido algumas respostas aqui, alguns comentários, o pessoal do Instagram está bem engajado, no Facebook, alguns comentários também dizendo que realmente pode acontecer, às vezes a gente tem uma visão de recrutamento que as pessoas não encontram lá fora e às vezes hoje ainda o dizer o salário pode limitar um processo e as pessoas estão desesperadas às vezes por ganhar qualquer coisa, porque muitas vezes é questão de sustento de vida, né? A gente já não valeu a pena, não estão indo pelo que vale a pena, estão indo pelo que precisam, né? Pela necessidade. Mas vale a pena você colocar o seu preço. Eu acho que o final é deixar claro que você está aberto de uma forma concreta, né? Ó, eu ganhava 15, a minha pretensão continua sendo essa, mas algo em torno de 6 mil já me basta hoje porque eu estou partindo de zero e eu realmente estou disposto. Você mostrar que você está disposto. E assim, deixar as pessoas entenderem claramente o seu posicionamento, né? Não sei se vocês concordam. Eu, como recrutadora, né, eu pergunto muitas das vezes para os candidatos o seguinte: quando eles não têm uma pretensão, eu vou numa pergunta mais específica. Então, você me diz qual é o seu mínimo aceitável, entendeu? E aí a pessoa vai me dizer, porque ela vai ter ali com certeza um mínimo aceitável. Mas você sabe que nem sempre a gente ouve isso. Com certeza. E aí, às vezes, né, é uma posição mais estratégica e tudo, e eu falo assim, então você não tem mínimo aceitável? Entendeu? Assim, a pessoa tem que ter um mínimo aceitável, eu acho. E aí a gente parte para essa pergunta mais específica quando o candidato não sabe responder. Tem uma participação aqui, Silveira Santos, ele está dizendo assim: eu passei por um processo de redução, mas mantive a minha qualidade de trabalho, pois saí de perfuração, fui para a produção, me recolocando em menos de um mês. Estou de acordo com vocês. Né? Só para reforçar o comentário, falando que nem sempre o salário reduzido ele vai, né? E aí tem uma pergunta: eu posso dizer na entrevista
uma média salarial baseada em pesquisa. Um comentário, por exemplo, uma faixa de 1.500 a 2.000. A participação da Andréa Silvani, que está participando bastante aqui com a gente. É ótimo, essa resposta é uma resposta muito boa, porque você consegue colocar ali para o entrevistador, né, que você está por dentro mesmo atualizado, e você coloca uma margem que a gente possa trabalhar. Então, ele vai ficar à vontade, né, de seguir com você e a empresa colocar, né? Porque ela que nivela o salário dentro daquele da tua margem. É a mesma pergunta do Evandro. Isso que ele fez. Posso falar o mínimo e o máximo que eu desejo como salário? Sim, você dá uma margem. Minha pretensão é de 2.000 a 4.500. Tá bom isso aí? Participação da Chayane. A Chayane é a nossa recrutadora aqui também. E ela, acho que na verdade ela dá um conselho, né? Se não tiver um valor em mente, posso informar apenas que estou aberto a propostas, ou vocês acham que tem que ter um valor em mente? É ótimo se tiver um valor em mente, é ótimo. Mas aberta a propostas, se a pessoa tiver num nível de muita dúvida, ela pode responder. Mas eu concordo que depois de tudo que a gente falou, eu acho que tem que ter. Eu também acho. Tem que ter um valor em mente. Acaba que a gente tem, né? Acaba que a gente Melhor visto vai ser quem tiver um valor em mente. Ambos os lados têm que ter coerência, principalmente o entrevistado, pois falar com coerência na sua pretensão salarial é o ideal, devido ao atual mercado. Pois o atual mercado está se levantando e o futuro dos funcionários vai ter que subir justamente com a empresa. Não adianta, essa é a participação, gente, só para entenderem, do Diego Barbosa. Então, eu vou mudar um pouco o foco do assunto. A gente tem uma outra pergunta aqui, que foi mandada pelo passado. Isso, que é sobre ter 2 currículos ou 3. Tem gente que tem uma experiência vasta, já mudou de área. Esse é o meu caso, por exemplo, né? E nada impede de você ter feito uma faculdade com 18 anos e aos 30 você descobriu um nicho que te dá. Como que funcionaria a coisa do currículo? Né? Porque hoje em dia a gente tem o LinkedIn, que tem todo o meu histórico profissional ali. E muitos recrutadores, eles vão no LinkedIn, né? É o caso nosso. Como que você prepara o currículo? É legal você preparar currículos diferentes? É ruim você preparar currículos diferentes? Com a história da vida, um livro aberto pelo LinkedIn? Como que você faz? Até para você manter o seu LinkedIn mesmo, né? Que às vezes você vai colocar ali só uma área, mas aí surge uma vaga em outra área, né? E dependendo da função do mercado, você aceitaria. Como fazer isso? Eu percebo da seguinte maneira, né? O nosso currículo, ele acaba que a nossa experiência profissional, ela não muda, né? Você tem a sua trajetória, as empresas que você trabalhou e as atividades que você desempenhou. O que eu acho bastante interessante é a gente pensar no objetivo profissional. Então, geralmente a gente tem um objetivo profissional no currículo e você consegue colocar ali no que você está focado naquele momento. Por exemplo, eu trabalhei em vários subsistemas de RH e eu gostaria de voltar, eu estou me candidatando para uma vaga de recrutamento e seleção. Então, é interessante que você coloque ali e destaque os seus pontos significativos, né, de sucesso, os seus projetos de sucesso, logicamente resumido, tá, pessoal? Senão fica um currículo imenso. O ideal é que sejam de 2 páginas, né? Como nós falamos. E aí você destaca ali em 3, 4 linhas no máximo. Então, assim, eu percebo que você pode ter currículos com o objetivo diferenciado, tá? Mas, logicamente, na tua trajetória profissional vai ser a mesma. Até mesmo porque não tem porquê de você estar mudando aquilo ali, empresa, ou colocando uma informação que não seja verídica, foi o que nós falamos, é muito desagradável. Você recebe um currículo, vamos supor, a área de suprimentos, eu tive experiência com curva ABC. Quando você começa a questionar, porque os recrutadores estão ficando mais informados em relação à área técnica, não é mais só perguntou, respondeu e deixa a sua cargo de gestor da área fazer essa entrevista. Não, a gente tem conseguido cada vez mais ter maior visão da área, né? Maior conhecimento, principalmente quem é mais sênior. Então,
Quando você começa a questionar aquele candidato, pedir alguns exemplos, você vê que aquilo está furado. Ou em relação até mesmo ao idioma, né, Camila? Eu tenho inglês fluente. Ok, let's talk in English. A pessoa não pensa. Já trava, gagueja. Aí se tiver no telefone, peraí que não tá dando sinal. Eu estou te ouvindo direito, né? Assim, eu sou a favor que a gente mude alterando aquilo que você está buscando, mas dentro do que você já trabalhou, porque não adianta também eu buscar algo que eu não tenho experiência ainda, né? Porque vai ficar difícil para mim, óbvio. E se eu colocar, modificar o meu currículo de uma maneira que eu não coloque informações que sejam corretas, você acaba se queimando na hora de uma entrevista. Entendi. Essa coisa de se especializar em áreas diferentes, ela me remota a uma entrevista de emprego que eu fiz em uma época em que eu estava redirecionando a minha carreira e eu, para que todos saibam, eu sou jornalista formada, né? Fiz pós-graduação, enfim. E aí depois eu comecei, por causa do inglês, a trabalhar no petróleo e me especializei na área técnica de treinamento. Então tem essa coisa da comunicação, mas também tem o técnico que financeiramente vale mais a pena e é o que acaba me direcionando a procurar, porque foi uma área que eu me apaixonei, petróleo, e assim, a gente às vezes aos 30 se depara com uma coisa que você não pensou aos 20, né? Isso é normal. Foi positivo isso. Mas, e aí a pessoa olhou e aquilo meio que brecou o meu processo, porque ela achou que a mudança foi muito grande. Então, talvez aquilo passou para ela o quê? Uma pessoa que não tem foco na carreira. Eu achei isso assim um absurdo, mas acontece. Sim. Então, no currículo é só assim, quando você fala objetivo, é só para algumas pessoas entenderem, porque talvez muitas pessoas não tenham isso no currículo, né? Que é a barrinha do objetivo ali. Você deixar claro ali na entrevista, naquela pergunta, por que você mudou de carreira? Um objetivo claro, eu falei, jornalismo eu falava, muito glamour e pouco dinheiro. É uma área que eu amo, as pessoas sabem, mas talvez como crescimento profissional, e não falando só em dinheiro, mas especialmente nessa parte financeira, me fez ir para uma outra área. Mas talvez a resposta não vá agradar. Como lidar nesse sentido? E aí é isso que as pessoas às vezes temem e vou fazer o currículo só para essa área. Para a pessoa achar que eu já nasci querendo ser supervisora de treinamento, enfim. Então, eu continuo pensando na questão do foco, né? Acaba que currículo, né, papel é impessoal, né? Então, assim, isso é muito subjetivo. Então, depende muito da visão e da experiência do recrutador. Às vezes, um recrutador que não tenha tido esse tipo de vivência, talvez ele não vai conseguir compreender isso, né? Infelizmente, né? Mas a gente está aberto aqui à discussão, a gente tem que tocar nesse assunto. Então, a gente também tem essas questões. Então, eu acho que varia muito da visão do recrutador, né? E você tentar colocar de uma maneira mais clara possível esse seu objetivo. Eu fiz entrevista aqui com uma pessoa que ela tinha bastante experiência como BCO e também tinha experiência como técnico de segurança. E colocou isso que estava muito normal, muito comum, né? Os técnicos de segurança, eles migram, às vezes, para a área marítima, né? Hoje em dia, nem tanto por causa das restrições de lei, né? Mas sim, tem a as gente certificações, enfim. Mas acontece. Então, assim, se você está naquela dúvida, se é um recrutador, pelo menos a gente trabalha dessa maneira aqui. A gente entra em contato. E a gente quer ouvir o outro. Então, a gente tem essas diferenças entre os recrutadores por ser algo realmente subjetivo. Beleza. Tem uma pergunta do Reinaldo Brito, tá no Instagram. Além da pretensão salarial, quais outros quesitos o recrutador usa para avaliar o perfil do candidato? Pergunta muito importante e remota um pouco que a gente discutiu na outra live, mas acho importante falar, porque tem pessoas novas assistindo, né? Então, de imediato, um currículo bem feito. É a primeira impressão que a gente vai ter do candidato. Então, você consegue até demonstrar um pouco da sua organização no seu próprio currículo, tá?
E aí a veracidade das informações a gente vai checar depois com o candidato. Na entrevista. Isso. Um primeiro contato, depois que a gente olhar o seu currículo, a gente já vai partir para um primeiro contato. Então, uma primeira impressão também é importante. Assim, todo contato que você tiver com qualquer tipo de recrutador é de suma importância, né? Tanto no envio do currículo, tanto no texto que você vai enviar, no corpo do e-mail, apresentando o seu currículo. É muito bom a gente abrir um e-mail, né, de candidatos que estão nos enviando currículo com um bom resumo de qualificação ali no corpo do e-mail. A gente já vê que o candidato é objetivo, ele sabe se explicar claramente bem, entendeu? Então, é muito legal, assim, a primeira impressão é o currículo, a organização do currículo, entendeu? E é engraçado como é um tema que a gente está sempre discutindo, né? Não só aqui no CETEM, mas eu observo no LinkedIn, recrutadores colocando também, mas as pessoas ainda não conseguem fazer um bom currículo. A gente já teve candidatos aqui que esqueceram de colocar o e-mail, o sobrenome, gente. É porque acha que enviou o currículo, pode ir sem e-mail, porque o e-mail já é aquele ali que ele te encaminhou. Não é, né? Ou então o telefone desatualizado, né? Realmente coloque o telefone que você tá utilizando, porque como que a gente vai fazer contato com você? Né? A gente está, até é um bom momento para a gente falar do Talent, a gente está pedindo para todo mundo se engajar e cadastrar novamente o currículo no Talent, até mesmo porque a gente está sanando no Talent, né, aquele problema que a gente tinha de atualização do currículo, se a gente conseguir só fazer depois de 6 meses. Eu tive uma pessoa que fez um comentário no nosso LinkedIn do CETEM. Talent não, você consegue atualizar a qualquer momento. Então, cadastre o seu currículo no Talent. E quando a gente chega, está faltando experiência profissional, detalhamento do que você fez. Trabalhei na empresa Y, fui responsável por quais atividades. Muitas pessoas não colocam. Então, assim, voltando à pergunta, né? O que a gente vai olhar? A gente vai olhar no currículo, o que você olha? Conhecimento técnico, né? Porque ele tem também para você poder observar a parte comportamental, né? Então, o conhecimento técnico, se você consegue fazer um bom currículo, como a Camila colocou perfeitamente, isso vai ficar claro. Então, porque também a ideia, gente, não é também trazer uma pessoa para fazer entrevista, ela vai ter fora os gastos que estão envolvidos, a gente sabe também da expectativa que gera. Né? Todo mundo aqui já passou por um momento de recolocação profissional ou algum parente que já buscou recolocação. E a gente sabe que gera uma ansiedade, uma angústia muito grande, as pessoas ficam sem dormir, estão esperando por aquela oportunidade. Então, assim, faça um currículo realmente com as atividades que você colocou, porque a primeira coisa que a gente vai olhar para fazer um filtro, na verdade, é de quem tem o conhecimento que a gente está buscando. Né? Então, depois, na entrevista, logicamente, a gente vai avaliar outras questões. Então, assim, coloque, né, isso de uma maneira clara, não esquecendo, logicamente, das informações básicas, que são telefones de contato atuais. Se você tiver telefone de recado, melhor ainda. Endereço. Tem pessoas que não colocam endereço e tem que postar endereço, né? Então, assim, essas são informações que muitas vezes a gente ainda se depara com currículos que não tem. Eu quero continuar essa pergunta sobre os requisitos, ela é importante. A gente vai retornar. Mas como o primeiro quesito de avaliação foi citado como currículo, tem 2 perguntas aqui que estão dentro disso. O Highland, que ele já tem participado com a gente nas outras lives, ele falou o seguinte: os recrutadores veem com bons olhos currículos bilíngues ou preferem só em português mesmo? O bilíngue é legal também. Sim, porque já demonstra, né, o teu conhecimento no sobre o idioma. Né? Então, se você tiver esse conhecimento e colocar o teu currículo no inglês, eu acho que é melhor. Né? Depois a gente vai solicitar um português. Isso. Ou no e-mail você já pode enviar o currículo português e inglês, que depende. 2 versões. E se a gente tiver que às vezes apresentar para um gestor que é expatriado, a gente vai levar o inglês, entendeu? Tá. Uma outra pergunta dentro de currículo também do Matheus Macedo. O ideal é mandar um currículo em PDF anexado ao e-mail ou mandar um currículo no corpo do texto. Na verdade, aqui no CEPEM que fique claro,
O ideal e a única porta de entrada é o Talent, é o cadastramento de todo o currículo, não é o cadastramento do meu nome, telefone, CPF, é de todo o meu currículo ali. E a maioria das empresas hoje em dia está caminhando para isso, né? Tem uma ferramenta de cadastro. Ferramenta online, né? Mas se não tiver, se for um caso assim, o que é melhor? No corpo de e-mail, anexado em PDF? Qual é o melhor? Anexado em PDF. Porque o PDF protege o teu currículo, né? Não é editável. Não é editável, exatamente, de qualquer tipo de manipulação. Então, você anexa o teu currículo e resume uma linha que você está enviando. Isso aí. Jussiara, ela mudou. Não, perdão, eu não vou voltar nessa pergunta ainda, tá, Jussiara? A gente vai voltar, mas a gente precisa terminar sobre os quesitos de avaliação, né? A gente falou do currículo, do conhecimento técnico, daquilo que está escrito ali. Tem mais algum fator, especialmente fatores psicológicos? Como é que funciona? Acho que a Paola citou um pouco, é importante que tudo que você coloca no currículo seja verdadeiro, tá? Porque vai chegar o momento da entrevista e aquilo ali vai ser avaliado junto com você. Então, às vezes você pode ficar numa situação chata numa entrevista se você colocou algo que você não trabalhou, se você colocou algum sistema que você não tem conhecimento. Então, tudo que você diz no seu currículo, que você tem experiência e conhecimento, isso vai ser testado ou na entrevista com a gente, ou na entrevista com o gestor, ou no próprio processo trâmite admissional. Vai ser, sim, testado. Então, tomem muito cuidado com o que vocês colocam no currículo, tá bom? Tem que ser verdadeiro, o máximo possível. Em relação à parte comportamental, né, que é o segundo momento que a gente chama de entrevista, a gente até conversou um pouquinho na live passada, eu acho que tudo parte de um bom senso que você tem que ter, que desde a pontualidade, vestimenta, a tua postura durante a entrevista, né, isso tudo é observado. Eu passei agora, essa semana, por uma situação que eu fiz uma entrevista em que o profissional é excelente, inclusive, tecnicamente, comportamentalmente, e o que acontece? É uma pessoa que fuma, e estava com um cheiro muito forte, né, de cigarro. E assim, ele foi totalmente compreensível, a pessoa estava trabalhando, não conseguiu nem almoçar, veio correndo. E o que muitas vezes a gente faz? A gente auxilia, a gente dá uma orientação para o candidato, né? Eu coloquei para ele, olha, né, pontuei essa questão com ele, me super agradeceu, depois falou muito obrigado, porque às vezes a gente na correria nem percebe isso, né? Então, assim, é algo que é um detalhe que pode te prejudicar numa entrevista técnica, porque eu não sei como é que isso vai chegar, né? E que a gente pode orientar aqui. Então, eu acho que é questão realmente de consciência do recrutador. A gente está aqui, né, para não só, não é para julgar. Só né? para avaliar. É para avaliar. A gente está aqui, na verdade, para fazer uma mediação. Isso. Né? E é um relacionamento. Então, a gente também quer dar oportunidade para que a pessoa mostre o melhor dela, né? Tá, a pergunta da Jussiara, ela vai para currículo também, ela está me ajudando aqui a entender melhor. O profissional tem experiência de 1 mês de embarque. É melhor ele ignorar ou ele tem que colocar? E se tiver que colocar, qual a melhor forma de colocar no currículo? Se for 1 mês, a gente pode colocar. Você pode sim citar a experiência. É bom citar. Sim, você pode colocar. E se for um contrato temporário, entre parênteses, temporário, freelancer, qualquer coisa do tipo, mas citar, porque você aí tem uma experiência offshore. Sim, Tem algumas perguntas aqui que são pessoais. A gente tem o usuário do Instagram e temos a nossa página no Facebook, a fanpage. Se vocês quiserem direcionar, melhor continuar. Mesmo que a gente não responda aqui, sobre currículos, tem experiência e tal, pode mandar que a gente vai responder, tá bom? Tem uma pergunta aqui sobre o Talent. Cadastrando o meu CV no Talent, vou participar dos processos para minha posição? Sim, se você cadastrou dentro da sua posição, sim. E lá vale a pena dizer que no Talent tem os filtros, onde você coloca a posição e o sistema direciona para os recrutadores quem se candidatou naquela para ficar posição. visível. E também a gente vai ter as vagas cadastradas no Talent. Então, se você quiser, você vai receber através das mídias sociais, eles vão ficar sabendo das vagas que a gente está trabalhando, e aí você tem como se candidatar diretamente dentro da vaga. Então,
a gente já vai com certeza avaliar o seu perfil. Mas é importante que cadastre, gente, porque muitas vezes a gente não pode divulgar aquela posição. É verdade. Por se tratar de uma posição confidencial. Então, aquele ali é o nosso grande banco, né, de profissionais. A gente vai estar sempre buscando ali, né, para estar preenchendo aquela posição. Pode não ser agora, pode ser daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, mas é importante que você se mantenha atualizado ali, tá? E também, falando um pouquinho do Talent, não cadastre o seu currículo como se fosse mais um cadastro, entendeu? Só para deixar seu telefone e seu nome para a empresa te ligar, porque ela vai querer saber mais da sua experiência. Não é assim que funciona. Então, se vocês puderem cadastrar, fazer o cadastro completo de todas as informações, colocar realmente um texto das atividades que você exerceu em cada empresa, fazer um bom resumo das qualificações, porque hoje, você cadastrando ali no Talent, ele puxa um modelo de currículo que não é tudo que você preencheu ali, entendeu? Então, tudo que você está preenchendo ali é o que o gestor vai ver na hora de te avaliar. Então, tenham isso em mente, entendeu? Tudo que você estiver colocando ali no Talent, aquele vai ser o currículo que o gestor da empresa vai visualizar. Então, se não tiver completo, se tiver faltando alguma coisa, pode servir de requisito eliminatório. Muito importante dizer isso também, né? A pergunta aqui do Antônio Rangel, do Instagram. Bom dia, meninas. No currículo eu posso colocar inglês básico? Pois tenho um pouco de conhecimento da língua. O que vocês acham? Se for básico, vale a pena colocar? Vale a pena colocar, porque a gente vai estar trabalhando várias posições com requisitos diferentes. Então, muitas vezes, para algumas empresas, que ele tenha só uma noção já é suficiente. Então, a gente tem que sempre ter em mente, pessoal, porque às vezes assim, eu recebi uma negativa, um feedback negativo, eu estava buscando uma posição, não sei, vou colocar de plataformista para tal empresa X. Mas a empresa Y pode estar buscando uma plataformista com requisitos diferentes, né? Lógico que a parte de treinamento, de qualificação, acaba sendo a mesma praticamente, porque a gente sabe que nós temos uma legislação, né, e a gente precisa ter alguns treinamentos mandatórios para a área offshore. Mas, em relação, às vezes, à experiência, isso pode ter flexibilidade de uma empresa para outra, tá? Tem que ter experiência e o técnico, né? Não ignorar o que você já aprendeu. Sim. Tem a pergunta do Facebook do Diego Barbosa, que eu achei legal. Ele fala assim, eu coloco no meu CV, da última empresa que trabalhei até a primeira. Sim, né? Sim, o ideal é que a primeira seja, que a última empresa seja a primeira que a gente vai visualizar nas suas experiências profissionais. Aí ele coloca assim, com todos os serviços descritos feitos por mim, seria o ideal. A gente ontem conversando sobre isso, eu e a Fernanda, e ela me disse o seguinte, que uma coisa que está sendo, que é maçante no currículo é você descrever o cargo. Os recrutadores já sabem o que o cargo precisa. Então, eu não preciso descrever todo o meu cargo. Mas como que eu coloco, então, as atividades daquele cargo? Isso vale também para o Talent, né? Para a gente dar uma dica de como colocar isso na nossa plataforma e no currículo. Então, se você tem um currículo, com certeza você já tem ali pronto as suas atividades exercidas. E aí você pode até, se ele tiver completo, objetivo, colar lá no campo do Talent. Mas assim, que você cite alguma coisa que você fez, as principais coisas que talvez podem ser exigências para aquela função. É importante que você coloque ali as suas principais atribuições, responsabilidades. Por quê? Às vezes chega aqui para a gente, a pessoa ocupou o mesmo cargo em várias empresas. Ele cola da primeira para a segunda, para a terceira. Então a gente fica assim, será que ele fazia realmente a mesma coisa? Não tem nem cuidado de diferenciar, né? Exatamente. Às vezes, numa empresa, você se deparou com um projeto diferente, você navegou para trazer uma embarcação, ou você auxiliou falando da parte administrativa, implantação de algum sistema, ficou à frente, né, foi gerente de projeto de alguma novidade, alguma implantação na tua área. Então, assim, coloque esses detalhes que são muito importantes, enriquecedores da sua trajetória profissional. Então, a minha dica é o seguinte: você não vai colocar sua descrição de cargo, né? Até mesmo porque as descrições de cargo são imensas. Você vai colocar as suas principais responsabilidades em cada empresa, né? E ressalte ali
o projeto significativo que você passou, desempenhou naquele momento. Então, por exemplo, eu trabalhei em tal empresa X, nesse momento eu estava treinando na posição superior, mesmo que na tua carteira você não chegou a ocupar aquela posição, mas você estava como trainee. Coloque ali, porque é importante para a gente saber, né? Ou então, eu sempre atuei nessa sonda, mas eu fiz alguns trabalhos esporádicos de cobertura de férias em outras sondas, com pacote diferenciado, o Acre, MOB, coloque também nesse momento, porque vai ser importante. Vai ser por ali que a gente vai poder entender ali a tua atividade e no que você já realmente trabalhou. Tá. Tem um comentário do Rosenberg Alves que eu acho bem interessante, que eu acho bem... As pessoas que têm uma vasta experiência, elas se deparam com isso mesmo. Ele falou que trabalhou muito tempo na Shell, experiência vasta na área operacional, que ficou tão grande que daria para colocar, que não daria para colocar outras empresas. Talvez ele teria que ter uns mais de 2 currículos aí, né? 5 páginas. E aí? Como resumir? Como definir o que é importante para ele ali, para também não deixar nada de fora, né? Então, eu acho que você pode colocar a empresa, o cargo, por exemplo, eu fui de homem de área até driller, né? O sondador. E aí, se eu estou trabalhando numa posição de sondador, eu vou te ligar e vou querer saber quanto tempo você atuou na posição de sondador. Você não precisa, né? Eu acredito que não, botar homem de área, tal coisa. Depois eu fui para plataformista, tal coisa. Nesse caso, quando a experiência é muito vasta, eu acho que você pode resumir e aí, talvez, se você está almejando uma vaga de sondador, por exemplo, você coloca que você permaneceu na função de sondador de tal ano a tal ano, que aquela ali vai ser realmente a posição que a gente tem interesse de avaliar. Eu acho que o próprio tempo de experiência dele já diz. Exatamente. Aqui ele vai falar, fiquei 20 anos. Pô, esse aqui, a gente já sabe que tem uma experiência maior. E eu acho que vai também ter objetivo profissional, porque, por exemplo, você ficou 15 anos nessa empresa, né? Tiveram as outras empresas e talvez cargos mais júniores que você trabalhou. Então, qual que é o teu objetivo agora? Meu objetivo é me recolocar nessa posição que eu fiquei na Shell. Então, realmente, faz sentido você colocar uma explicação, vamos dizer, uma descrição das suas atividades maior no tempo que você ficou na Shell e coloca, talvez, mais 2 empresas, se você conseguir colocar isso em 2 páginas, né? Ou então, não, Paola, eu estou querendo recolocar, eu tive uma experiência passada, como a Camila falou, em outras posições, aí realmente você vai ter que fazer um exercício de reduzir um pouco desse tempo que você ficou na Shell, né, das atividades, para poder pontuar as outras empresas que você trabalhou naquela posição que você está almejando se recolocar, porque vai ser importante, sim, para o recrutador, né, e até mesmo para a área técnica, de saber as empresas e o caminho que você percorreu. Então, assim, pensa um pouquinho no teu objetivo. Isso, tá, joia. Eu tô percebendo aqui... Só respondendo, comentando o Rosenberg, eu acho que a gente tem que prestar atenção que a objetividade também é um quesito, né? Então, se chega aqui uma pessoa que tem 20 anos de experiência, ela coloca tudo ali, eu já, caramba, essa pessoa não é objetiva porque ela não sabe que um papel, independente do tempo que você trabalhou, tem que ter 2 páginas, né? Vocês concordam com isso? Tá, e eu tô vendo que a gente tá com algumas perguntas a mais sobre currículo, participação muito boa sobre currículo, a gente acha que não é um assunto batido, mas não. A gente vai trazer uma outra live sobre currículo. Se a gente não tiver um tema mais factual, talvez pode ser o tema da próxima semana. Que é um tema que nunca se esgota. Exatamente. Né? Então, voltem a participar. A gente já estourou nosso tempo, já vai dar 1 hora aqui. Eu queria só responder aqui. Tem uma pergunta que não tem a ver com o currículo aqui. Por eu falar muito tempo... não. Tem uma de currículo que eu acho importante falar. Na opinião de vocês, no currículo é melhor colocar depois dados pessoais, qualificação e experiência da Jussiara. Ela está participando bastante com a gente. Eu vou fazer o seguinte, Jussiara, eu vou te pedir para aguardar na próxima semana. A gente faz um destrinchamento melhor de todas as etapas de um currículo. Eu acho importante, né? E eu vou responder essa pergunta aqui do Walter dos Anjos. Por eu estar muito tempo sem experiência, a minha profissão, isso é ruim perante o recrutador? Essa é uma pergunta importante porque ela volta naquela dos quesitos
de avaliação, né? Ele está há um tempo sem experiência e ele quer voltar para a área. Aquele tempo que ele ficou fora pode ser negativo para ele no processo? Não, dependendo pelo motivo por que ele saiu, entendeu? A gente entende que desde quando começou esse cenário atual que a gente vive hoje, começou lá em 2014, 2015, então é comum a gente receber currículo aqui de pessoas que saíram das empresas em fevereiro de 2015, então até hoje buscando recolocação. Né? Hoje a média de recolocação no mercado é de 1 ano e 2 meses. Então, assim, é muito comum, não se sintam, se eu fiquei 2 anos então fora da minha posição, vão me olhar negativamente, não. Dependendo do motivo por que você saiu. Se foi contratual, entendeu? Não tem problema, é muito comum. Exatamente. Tá joia. Bom, a gente vai ficar por aqui. Eu tô olhando para Facebook e Instagram aqui da gente. Queria agradecer a participação da Paola e da Camila, né? Assim, a gente às vezes se depara com uma live, né? Às vezes tem perguntas que a gente não está preparado. É verdade. E a gente talvez não tenha resposta satisfatória, mas continuem engajados, continuem perguntando. A gente espera que tenha ajudado, né? Isso. Se vocês acharam que alguma coisa ficou faltando, podem nos perguntar. A gente vai estar toda semana fazendo live, toda quinta-feira, às 11 da manhã, tá? E é isso. Agradeço a participação de todos, das meninas. E é isso. E sucesso aí na busca para eles. Para todos. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau.